É hoje, é hoje. Tô contigo no ar. Ele podia jogar só 10 minutos pra nós, né? Só 10 minutos. Down the right hand side of Salgado, who plays it to Robinho. Lovely touch there by the Brazilian international. 21-year-old showing no sign of nerves. Qué bien. Sale bien de uno, de dos. Robinho en la frontal. Superó también a Pirlo. Robinho, pico del área. Viene apoyándole a Bate. Al final no sale la jugada. Despeja Chiellini. No juega ya más. On that long ball wide, far side, Robinho. All kinds of tricks in that bag. Try to slide it across. Eu fui condenado na Itália, né, injustamente. Fala, velho Rob! Fala, Major. Tá podendo falar, irmão? Chateadíssimo, Major. O que aconteceu, Major? Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, nem isso. Mesmo se eles me chamaram pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar. Primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar. Isso aí vai transar. O presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, deu uma entrevista das mais bizarras que a gente já viu na história do futebol brasileiro e tá causando a revolta dos torcedores nas redes sociais pela postura que ele tomou quando se trata de um ídolo do Santos, pelo que ele falou, pela maneira como ele se portou ao falar do Robinho. O Robinho, você já sabe, tá preso, condenado a um regime de 9 anos de regime fechado pelo crime de estupro coletivo cometido na Itália. Ele foi julgado e condenado em todas as instâncias na Itália, tem um monte de provas sobre esse caso, ninguém mais discute sobre isso, só quem é completamente biluteteia realmente para não entender a situação do Robinho e o que ele cometeu. E a entrevista do presidente do Santos, num momento que é tão importante pro Peixão, de reconstrução, onde ele tinha assuntos para falar e falou sobre a possível volta do Neymar, sobre a construção do estádio da Vila Belmiro, o momento do Santos, a tentativa de recontratar jogadores para trazer o Santos de volta ao protagonismo que merece ter. O presidente se emocionou e foi usar as lágrimas ao falar do Robinho, cara. Você vai entender por que é que as torcidas tá tão revoltada com a postura que o presidente tomou, o que foi que ele falou e por que é que isso é inaceitável nos dias de hoje para um presidente, um mandatário de uma instituição gigante como o Santos tomar esse partido. Mas antes de eu te explicar melhor sobre tudo que ele falou, o que tá acontecendo, eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é patrocinado pela MRE, tá? Um método exclusivo para você conseguir renda extra, ganhar dinheiro na internet sem aparecer, ganhar em dólar. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer mudar a sua realidade financeira e quer começar 2025 bem diferente da maneira que você terminou 2024, então clica no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado que você vai para uma tela onde o Ian vai te explicar num vídeo muito bem como funciona e como você faz para ter uma realidade completamente no ano que vai chegar aí de 2025, beleza? Bom, rapaziada, se você não sabe, o Marcelo Teixeira era o presidente do Santos na época que os meninos da Vila, lá em 2002, surgiram no Peixão, enfim, que encantaram o Brasil inteiro com seu futebol realmente, assim, maravilhoso, né? Robinho e Diego fizeram uma dupla histórica no Santos, foram campeões brasileiros, surpreenderam realmente ali, primeiro derrubando o São Paulo, que era um timaço naquela época, as pedaladas do Robinho na final contra o Corinthians, quem é que não se lembra disso, não é mesmo? Depois o Robinho fez história, foi pro Real Madrid, jogou depois no Manchester City, no Milan, disputou Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2010, foi titular jogando muito, em 2006 estava jogando também, era reserva, mas entrava sempre naquela seleção. É um cara que fez história no futebol. O que ele fez, principalmente pelo Santos, encantou os torcedores, marcou toda uma geração. Isso ninguém vai apagar. Eu posso chegar aqui e falar, cara, o Robinho jogou muita bola, mas não dá pra gente desassociar o que o Robinho, né, fez em campo do Robson, o que ele fez na vida particular dele. O Robinho
foi condenado por estupro coletivo na Itália de uma jovem albanesa, ele e mais alguns jovens. Tem áudio, tem um podcast no UOL que traz tudo isso, sabe? Ele debochando da vítima. É uma coisa asquerosa e não tem como. Da mesma forma que se um dia você encontrasse o Robinho num restaurante, antes de tudo isso, você ia pedir uma foto e ia falar: cara, olha, realmente eu me inspirava em você, você jogava muito, você... Louvar o cara, ali, no particular, pelo que ele era em campo, o que ele fez na vida dele, também mancha um pouco da história dele como jogador. Isso é óbvio, não dá pra apagar o que ele fez, o que ele construiu em campo, ok, tá lá, mas isso sempre vai impactar no que é o Robson hoje, no que vai ser a vida do Robson. Imagina como não é complicado todos os outros aspectos, a família dele, que não tem responsabilidade sobre o crime que ele cometeu, a família dele acaba pagando por isso também. E é óbvio que o que ele fez na vida particular vai manchar a imagem do ídolo pro torcedor santista também. E o que o torcedor santista espera ver de um cara que hoje está no comando do Santos, que voltou pro Santos no momento que o clube realmente precisava dessas figuras importantes, que conseguissem reconstruir o clube depois do que o Rueda fez, que foi uma gestão pífia, péssima, que conseguiu jogar o clube na Série B do Campeonato Brasileiro, enfim, manchando uma história gigantesca, né, no ano aí do Brasileirão do Rei Pelé. Ele acabou fazendo tudo errado, o Rueda, mas isso que o Marcelo Teixeira fez, essa postura do Marcelo Teixeira na entrevista coletiva, mostra como o futebol, cara, parece dar uma carta branca para alguns personagens que acham que podem fazer de tudo, que nada vai, enfim, manchar a vida deles. E isso é mentira, cara. O Robinho, na certeza da impunidade, voltou ao Brasil achando que aqui nada de mal aconteceria com ele. Deu uma entrevista pra Record pouco antes de ser preso, todo vestidinho de branco lá, sabe? Com aquela imagem de bom moço, com provas, um monte de papel. Cara, ele foi julgado, condenado, existem áudios, sabe? As conclusões da justiça do que o Robinho fez são irrefutáveis. O Robinho teve direito à defesa, teve advogados que tentaram defendê-lo ali, mas não tinha como, porque o Robinho havia sido ali pego com todas as provas por um crime que ele cometeu. Então não há o que dizer, o Robinho tá pagando a pena dele, e eu acho que nem tem muito o que se falar sobre o Robinho, cara, porque finalmente ele tá na cadeia, ele tá lá cumprindo 9 anos de prisão lá no Tremembé, vai passar o Natal e o Réveillon preso lá, não vai ter saidinha pra ir com a família dele, ele vai ficar lá no presídio. Então assim, já não tem mais o que falar do Robinho, entendeu? Ele errou e tá cumprindo agora com a pena dele, tá arcando com as consequências do erro dele. Mas o Marcelo Teixeira dá uma entrevista como essa, que ele fala coisas como: olha, talvez, espero que a justiça tenha acertado. Tá de brincadeira. E aí você vê que todo torcedor do Santos parece que eles não têm mãe, não têm filha, não têm esposa, sabe? O presidente parece não se importar com as mulheres que também fazem parte da instituição Santos. Sabe, tipo assim, não, o cara violentou uma mulher, ele abusou de uma mulher, ele tá cumprindo pena por isso, e o presidente tá relativizando, tá chorando. E eu entendo que, pô, se é um amigo seu que comete esse tipo de crime, você vai ficar revoltado com ele, mas você também vai sofrer, você vai ficar triste, você vai falar: pô, cara, esse cara fez isso, que esse cara acabou com a vida dele. Você pode até chorar, mas quando você tá numa posição de presidente do Santos, você fala por uma instituição, você fala por milhões de torcedores, cara. E é uma falta de respeito o presidente do Santos, que fala por milhões de torcedores, agir como se o que o Robinho tivesse feito foi apenas, sabe, um deslize, uma infração. Não foi, irmão, foi um crime contra uma outra pessoa. Se você tá triste pelo que aconteceu com o Robinho, imagine o que aconteceu com a mulher que foi violentada por vários. Irmão, se você olhar nos comentários desse vídeo enquanto eu tô falando aqui, vão ter vários aqui que ainda defendem o Robinho, que vão dizer assim: não, essa mulher deu um golpe nele. É isso, cara, entende? Porque as pessoas ficam cegas pela visão do ídolo, do que ele foi em campo. Os caras vão defender o Robinho, uma parcela doente da população, pra sempre, só por conta do futebol. Agora você imagina, se fosse um porteiro, se fosse um, sei lá, um taxista que sofresse da mesma coisa, ele não ia ter essa defesa, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não iam idolatrar ele pela questão do futebol. Os caras iam entender, falar: olha, ele cometeu um crime. Agora, só porque ele brilhou em campo, será que ele não cometeu esse mesmo crime, Marcelo Teixeira? Será que precisa afagar assim? Ai, nossa, espero que a justiça tenha acertado, né? Cara, isso não existe. Marcelo Teixeira, em um ponto na entrevista, ele diz assim: se ele cometeu isso, se ele fez isso, ele tá pagando, ele vai ter que pagar, assim como tá pagando.
Não existe mais se, não há mais interrogação. O Robinho foi julgado e condenado em todas as instâncias. O Robinho saiu da Itália, da Europa, para não cumprir a pena dele lá fora e tá cumprindo aqui no Brasil. Uma forma até que a gente pode até se questionar se a justiça fez, se podia fazer isso mesmo. Pode até ser ético, mas pode ser que não tenha cumprido todos os requisitos aí. Muita gente diz que a prisão do Robinho no Brasil não cumpre todos os aspectos legais ali, que isso não podia acontecer, que enfim, que não havia precedentes na justiça. Mas ele tá cumprindo a pena dele aqui e que bom que isso aconteceu. Porque senão isso aqui ia virar um oásis para criminoso, que vai lá fora do país, comete qualquer tipo de abuso, enfim, qualquer tipo de crime e volta pro Brasil esperando encontrar aqui impunidade, o que é uma imagem horrorosa pro nosso país. Agora o Marcelo Teixeira, com tanta coisa para se preocupar, com o Santos com uma temporada tão complicada como vai ter, com o Santos conhecido como time de meninos da vila, que forma jogadores e mais do que jogadores, cidadãos, aí você vem simplesmente o presidente do Santos chorando, dizendo, será que a justiça acertou? Isso é ridículo, irmão. Não tem como o Marcelo Teixeira tomar esse tipo de postura, sabe? Ele expõe todo mundo, ele expõe o Santos, expõe os patrocinadores do Santos, expõe os jogadores do Santos, os meninos formados no Santos, até a família do Robinho ele expõe de novo a tudo isso. Agora já não é mais pra falar do Robinho, não é mais pra falar de ninguém. Deixa o Robinho cumprir a pena dele lá em paz, sossegado. Depois que ele cumprir a pena dele, ele vai se ressocializar, vai ter paga a dívida dele com a sociedade, vai poder viver em paz depois do crime que ele cometeu. Agora o presidente levanta tudo isso de novo. Isso é um absurdo, irmão. Isso só mostra, é claro, como a sociedade brasileira precisa cada vez mais colocar isso na mesa. Você vai falar, Rodrigo, de novo você está trazendo esse assunto aqui? É importantíssimo, irmão. A gente tem que falar disso, porque cada vez que a gente fica em silêncio sobre o quanto isso é grave, vem um cara como Marcelo Teixeira, que é um cara que devia dar exemplo no futebol, porque é um presidente do Santos, falar uma barbaridade dessa, levantar dúvidas sobre o que não há mais questionamento, entende? Os advogados do Robinho puderam questionar tudo, já acabou, já foi questionado, ele tá cumprindo pena, acabou. Essa postura, obviamente, só faz mal pro Santos, faz mal pro torcedor do Santos, o torcedor que tá preocupado em como vai ser a próxima temporada, no que vai acontecer daqui pra frente. Agora tem mais uma preocupação. Que merda será que o meu presidente vai falar da próxima vez que pode prejudicar mais ainda o meu clube? Mas você, cara, o que você pensa disso? O que você acha de tudo isso? Essa relação do futebol tão doentia com seus ídolos que às vezes dão passe livre, carta branca para os caras cometerem os maiores tipos de atrocidades. Tem um outro aí que também cometeu um crime e agora simplesmente tá entrando pra igreja, postando vídeo de igreja, sabe? Como se tudo que fizesse fosse esquecido. Cara, a gente precisa colocar as coisas na mesa como elas são. Precisa se falar claramente. Tudo que o Robinho fez não vai apagar o que ele fez como jogador, mas é preciso entender que não apagou, mas manchou sim, atrapalha a imagem do ídolo. O Robinho é um cara que hoje não vai ser bem recebido lá na Vila Belmiro se ele chegar lá num dia de jogo. Vão ter aqueles que vão aplaudir, vão dizer, nossa, olha o Robinho, tudo que ele fez e tal, e vão ter os caras que vão virar as costas pra ele, porque o que ele fez é grave. O que ele fez prejudicou uma pessoa, o que ele fez prejudicou a imagem do Santos, entende? E aí eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo. E se você quiser saber como é que tá a vida do Robinho agora, como ele tem vivido, a gente fez um vídeo sobre isso, como é que tem a vida do Robinho lá dentro da prisão do Tremembé. Clica aqui, você vai curtir esse vídeo.